A ASML. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa empresa, mas e se eu te disser que ela produz algo que o mundo inteiro, incluindo você, depende enormemente? E ainda te digo mais, o que a ASML produz pode e está sendo usado como uma arma. Mas o que é isso que a ASML produz? Fique aqui que você vai descobrir coisas inacreditáveis. Uma máquina do tamanho de um ônibus de viagem, que produz uma coisa que cabe no dedo mindinho do seu filho, ou ainda menor do que isso. Mas para entender essa máquina, a gente precisa falar da Advanced Semiconductor Materials Lithography, ou ASML, a empresa que preocupa o mundo. A maioria das pessoas ou nunca ouviu falar dessa empresa, ou ouviu e não se lembra muito bem. Mas não tem problema, esse vídeo foi feito para te contar o que você não pode ignorar se quiser entender como está funcionando o mundo de hoje. Desde o telefone por onde você assiste seus vídeos, até o soft power usado na principal batalha geopolítica de hoje. Tudo se conecta e você já vai ver o porquê. A história da ASML começa em 1984, como um joint venture entre o conglomerado holandês Philips e uma fabricante de eletrônicos chamada Advanced Semiconductor Materials. O projeto teve um começo muito humilde. Foi lançado em um galpão atrás de um prédio da Philips em Eindhoven, Holanda. O primeiro produto do empreendimento foi o de Stipper PA2000. Pense em um projetor de slides projetando designs em silício em nanochapas de silício. Durante anos, o produto não conseguiu fazer progresso contra os principais concorrentes japoneses, Nikon e Canon. A ASML obteve seu primeiro produto de sucesso em 1991. Logo depois, adquiriu algumas de empresas de litografia nos Estados Unidos. E no final da década de 90, já tinha participação de mercado comparável às da Nikon e da Canon. A partir daí, a ASML fez duas grandes apostas. Primeiro, em 2006, ela lançou o sistema TWISCAN, que foi o primeiro produto líder de mercado da ASML. Também em meados da década de 2000, ela começou a investir muito em pesquisa e desenvolvimento da tecnologia EUV, sigla para Extreme Ultraviolet, ou litografia ultravioleta extrema. No entanto, esse era um risco enorme. A litografia EUV exigiria que a Samsung, a Intel e a TMSC reconstruíssem e projetassem suas fábricas. A empresa passou por muitas dificuldades e foi salva por subsídios holandeses. Seu primeiro protótipo saiu em 2006, mas a máquina só foi comercializada em 2018. Mas o que são essas máquinas? Essas máquinas, em toda sua potência e tamanho, criam sistemas de litografia EUV, ou em um português mais claro, elas criam microchips, ou melhor, nanochips. Mas o tamanho não quer dizer nada. Os chips produzidos pelas máquinas EUV têm, no mundo atual, uma importância sem igual, e você lida com eles diariamente. Quer ver? Desde smartphones, videogames, computadores, passando por todos os tipos de eletrodomésticos e carros, chegando até aviões supersônicos, os microchips são a base do mundo atual. Grande parte do que é tecnológico nos dias de hoje existe por causa da ASML. Não é um exagero. TSMC, Samsung, Apple, Intel, todas as grandes empresas que fabricam microchips em seus dispositivos eletrônicos compram as poderosas máquinas da ASML para produzi-los. Não só poderosas, como muitos caras também, já que o valor de cada máquina com a tecnologia EUV varia entre 150 e 300 milhões de dólares. São mais caras que um avião, para se ter uma ideia. A tecnologia de litografia EUV, criada e patenteada pela ASML, funciona através de um processo para gerar a luz ultravioleta extrema. Ondas que oscilam em altíssima frequência acabam ficando muito curtas, com inacreditáveis 13,5 nanômetros. Cada 13,5 nanômetros são 10.000 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Em outras palavras, as máquinas da ASML imprimem as informações nos chips com maior capacidade e rapidez de processamento que a humanidade é capaz de produzir. E como eu, quando estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, você deve estar se perguntando, como assim imprimem? Os chips de um computador ou iPhone são impressos como um papel? Sim, esse é o único jeito de construir estruturas tão pequenas. A litografia EUV é projetada sobre uma base de silício recheada de substâncias químicas. Estas reagem àquele comprimento de luz e formam os transitores e as estradinhas, caminhos
que os conectam entre eles. O processo envolve raios ultravioleta. Eles são invisíveis a olho humano e só podem ser gerados caso 1.300.000 watts de eletricidade sejam injetados na máquina, para vaporizar microgotas de chumbo líquido. Isso desencadeia uma reação química que projeta essa luz. Mas esse processo de imprimir em chips que contam com milhões de minúsculos componentes é tão delicado que todo o interior da máquina precisa ser mantido em vácuo absoluto. Assim, o ar não irá absorver os raios ultravioletas criados. Assim, a luz é focalizada por incontáveis espelhos que são extremamente polidos. E esses espelhos são os objetos mais precisos que o ser humano já produziu. Dá para acreditar? Quando a luz chega à ponta da máquina, ela é projetada sobre um modelo onde está o desenho exato e minúsculo de todos os circuitos que irão formar o processador. É uma quantidade exorbitante de informações num espaço muito, mas muito pequeno. Um exemplo de empresa que depende da tecnologia da ASML é a Apple, com o chip M1 Max. Ele é o semicondutor mais complexo do mundo e conta com mais de 57 bilhões de transitores espremidos numa área de 4 centímetros. Quanto menores são os circuitos dentro de um processador, mais deles cabem ali dentro. Isso traz duas vantagens: o chip fica mais rápido e eficiente, com menor consumo de energia. É esse avanço tecnológico que permite que o celular que você tem em mãos nesse momento seja muito mais rápido que um celular de apenas 2 ou 3 anos atrás. Não é nada simples, né? Mas não deixa de ser incrível. Com as máquinas da ASML sendo tão complexas e fantásticas, elas acabam sendo também muito caras e apenas algumas poucas empresas conseguem comprá-las. As que podem ter as máquinas para fabricarem seus próprios chips são a Micron, SK Hynix, TSMC, Samsung e Intel. Essas três últimas representam 84% dos negócios da ASML. A empresa holandesa atingiu um ponto de dominância no mercado de chips tão grande que prevê um crescimento de 20% na venda de suas máquinas para a fabricação de chips até o final deste ano de 2022. Enquanto isso, meio mundo está preocupado com a escassez desses chips. E essa escassez colocou empresas de todo o mundo em alerta, e não foram só elas, países também. Lembra que eu disse que a máquina da ASML pode ser uma arma? Pois é. Pense na sociedade que você vive hoje, cheia de dispositivos e invenções eletrônicas, carros e celulares, eletrodomésticos à torto e à direito. Em suma, um mundo conectado. Temos isso tudo graças aos semicondutores, graças aos microchips. Sem eles, você sequer estaria assistindo esse vídeo. Agora imagine essa mesma sociedade sem esses itens tão pequenos, mas poderosos. Seria uma volta ao passado, e ninguém quer andar para trás. Por isso, a estratégia de vendas da ASML é crucial para o xadrez geopolítico. Em 2019, o então presidente norte-americano Donald Trump assinou com a ASML um acordo para a empresa não exportar máquinas da ASML EUV para a China. Eles não recebem nada da tecnologia EUV, somente a anterior, DUV, ou Deep Ultraviolet. Essa tecnologia mais antiga tem comprimentos de onda de 248 ou 193 nanômetros, enquanto a luz usada na litografia EUV, 13,5. Os chips criados por máquinas DUV servem para torradeiras, geladeiras e até carros. Mas computadores, celulares e devices mais sofisticados usam somente EUV, que a China não recebe. Ainda assim, a China comprou 16% das máquinas produzidas pela ASML ano passado. Essa é uma das estratégias americanas para frear o desenvolvimento tecnológico da China. De certa forma, pode-se considerar que isso seja justo, já que grande parte do conhecimento usado na criação da tecnologia EUV foram desenvolvidas por americanos. Inclusive, a litografia foi criada pelo exército americano. Além disso, muitas partes dessas máquinas saem de empresas americanas também. Essa decisão se mostrou não ser só uma política de governo, mas de Estado, já que o atual presidente americano Joe Biden manteve essa proibição do rival e antecessor e criou o Chip Act. Mas como os Estados Unidos têm tanto poder sobre a ASML, sendo ela uma empresa holandesa? Bom, é que boa parte da fabricação e logística da companhia está centrada nos Estados Unidos. E a ASML, desde então, não vendeu uma unidade sequer de máquinas EUV para a China, que acusa os Estados Unidos de terrorismo tecnológico. Na prática, essa proibição mostrou como as máquinas da ASML podem ser usadas como arma política, impedindo o crescimento de países considerados rivais.
Falando somente de fabricação de semicondutores, é estimado que a China esteja 2 décadas atrás do Ocidente. E é improvável que o país asiático consiga a tecnologia EUV nos próximos anos, a menos que ele invada Taiwan. Ora, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. A maior empresa taiwanesa é a TSMC, que fabrica os chips mais modernos do mundo e é a maior cliente da ASML, tendo de 30 a 40 máquinas em pleno funcionamento. A China reivindica há décadas a ilha de Taiwan como parte integral de seu território, mas é incapaz de tomar o controle da ilha, que é independente, tanto política quanto economicamente. Num cenário hipotético em que os chineses conseguem o controle da pequena nação, eles teriam controle sobre a fabricação de chips com a última tecnologia da ASML. Pelo menos até outra tecnologia ser desenvolvida, eles estariam garantidos. Mas isso é altamente improvável. Nesse mesmo cenário em que a China invade Taiwan, o conflito seria devastador em todos os sentidos possíveis, com consequências que se espalhariam pelo globo. A TSMC é tão vital para o mundo com sua produção de chips fabricados pelas máquinas da ASML que um ataque à ilha e às suas fábricas seria como um ato de destruição mútua assegurada. Destruição mútua assegurada, ou MAD em inglês, é um termo para a hipótese de as potências nucleares lançarem suas bombas atômicas umas contra as outras, onde todo mundo sairia perdendo. Se alguém destrói as fábricas onde os microchips que movem o mundo são produzidos, você pode ter certeza de que as consequências fariam o planeta tremer. Apesar de improvável, tomar precauções nunca é demais. Por isso, a TSMC está construindo uma fábrica avaliada em 12 bilhões de dólares nos Estados Unidos, onde deve manter uma parte significativa de sua produção. E com subsídios do Tesouro Americano. Isso também estava no acordo de Trump. E a ASML, que é a peça-chave nesse quebra-cabeça, também está se mexendo. Na Holanda, a companhia está preparando uma nova máquina, maior e mais precisa do que a atual, que contará com uma tecnologia chamada High Numerical Aperture. Ela terá espelhos mais precisos e capazes de fabricar chips de 3 nanômetros. Atualmente, os mais avançados têm 5, mas a ASML não se contenta com isso e vai em busca de mais. O monopólio da companhia hoje é imbatível e mesmo assim ela continua avançando, sem concorrência e sem dar margem para que uma apareça, para a felicidade de uns e tristeza de outros. E sim, eu sei que você tem a curiosidade de saber quem está por trás desses vídeos. E se você também quiser descobrir como eu criei um negócio seguro e altamente lucrativo a partir do YouTube, usando um computador e um pouco do meu tempo livre, eu mesmo decidi colocar a cara e te ensinar tudo isso. É só acessar a aula gratuita no primeiro link aqui na descrição. E você sabia que o Brasil possui um Vale do Silício? É exatamente isso que eu te conto em detalhes no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!